Fernando Drummond Fernandes, supostamente advogado por formação e apresentador de lives e programas em canais de YouTube, é acusado de crimes como estelionato contra mulheres e agressão a um idoso, além de já ter condenação por estelionato em caso envolvendo uma senhora de 75 anos com câncer. O youtuber nega todas as acusações. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Dai, caso escabroso, né? Mais um caso tenebroso, Sofia, mas a gente vai ficar aqui na linha das informações que foram apresentadas, não só pelo UOL. Eu, além da matéria apresentada, trazida, né, pelo UOL, eu também fui buscar algumas outras que saíram na mídia. Esse caso ele já foi noticiado pela Record, naqueles programas sensacionalistas, inclusive, que a gente não vai obrigar ninguém a assistir, não se preocupe. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque é importante que a gente entenda que existem as denúncias que estão no judiciário e que servem de alerta para todo mundo. Vou te pedir para colocar a matéria da Versa, por gentileza, Sofia, do UOL, que é Universal UOL, que já traz, né, que é violência contra a mulher. O título traz estelionato sentimental. Mulheres acusam youtuber de golpes milionários. E o termo golpes milionários no plural é bem importante, porque não é apenas um caso. Apenas um dos casos, por exemplo, esse youtuber ele é acusado de ter tirado cerca de 1 milhão de uma das vítimas. Para quem não sabe, gente, o estelionato amoroso é o antigo golpe do amor, ou estelionato sentimental. De acordo com, né, as indicações de criminalização, é um tipo de fraude que envolve a manipulação emocional das vítimas para obter vantagem financeira. O golpista ele se aproxima para criar uma falsa relação amorosa e quando a vítima menos espera, inventa uma história triste, uma história distinta ali, sempre acontece uma surpresa para pedir dinheiro. Então é algo muito sério. Hoje é dia 13 de junho, inclusive dia após o Dia dos Namorados. Ontem eu vi vários casos assim na internet, Sofia, deu uma busca no Instagram, muita gente falando sobre estelionato sentimental e me assustou como no século XXI, com muito acesso à tecnologia, qualquer pessoa pode ser vítima de um crime como esse. Mas aí, voltando para esse caso, que é o caso do Fernando Drummond Fernandes, a matéria já começa dizendo, né, que em 22 de junho de 2024, o nome fictício que foi dado para essa vítima, que não quis se identificar, foi a Alessandra. Ela lavrou um boletim de ocorrência na delegacia de polícia na região central da cidade de São Paulo, a qual denunciou o crime de estelionato. Há cerca de 2 meses, o caso veio a público no programa Balanço Geral da TV Record. A reportagem não informava o nome do namorado de Alessandra, mas trata-se de Fernando Drummond Fernandes, supostamente advogado por formação e apresentador de lives e programas em canais do YouTube, pelo meio que eles se conheceram, né? A Alessandra, né, que é esse nome fictício da vítima, ela informa que quando ela começou a assistir o canal, que é um canal de política, tá? Aqui no YouTube, que ela gostou muito da forma em que ele falava, ela diz isso em entrevista, e que ela gostou também muito da forma em que ele se comunicou com ela, que ela mandou mensagem, e que ele foi muito gentil. Gostei do termo supostamente, porque o Fernando Drummond ele se apresenta como alguém que tem graduação na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele informa que atualmente é assessor jurídico da Prefeitura de Cidade de Nova Iguaçu, tem experiência na área de direito, e isso são informações que estão disponíveis públicas por exemplo, em portais como Escavador, Lattes, tem outras informações também sobre um currículo aí voltado para letras, para poesia. Então, o Drummond ele tem um currículo vasto, de acordo com próprias informações passadas por ele. A matéria continua falando que a Alessandra não foi a única que se envolveu com o Fernando e acabou
por ver um relacionamento que gerou prejuízos financeiros e emocional, o que levou as vítimas a procurarem a justiça para serem ressarcidas. Conforme a reportagem apurou, são pelo menos 5 mulheres em situações semelhantes. Procurado pela reportagem, Fernando negou todas as acusações, dizendo-se vítima de uma organização criminosa que quer acabar com a sua vida. E, segundo ele, conforme será detalhado abaixo, o que houve foram empréstimos feitos por elas, que ele não tem como pagar no presente momento, mas que pretende fazê-los assim que tiver condições. E aqui abaixo, né, tem algumas informações sobre o que vem acontecendo. Eu adorei o intertítulo da matéria, tá? Rolex, frigobar e mais de 1 milhão. Durante o período da pandemia, esta mulher, né, que foi uma das primeiras vítimas, de acordo com a denúncia, Alessandra, atualmente com 51 anos, passou a assistir às lives sobre política em seu computador enquanto mantinha-se em isolamento no bairro de Campos Elíseos, no centro de São Paulo. Em uma dessas transmissões, em setembro de 2022, ela conheceu o Fernando, entre aspas. Em um primeiro momento, enviei mensagem ao programa, depois as conversas migraram para o aplicativo do WhatsApp, como foi informado por Alessandra. E aí, durante essas conversas, ela fala que trocaram, que, né, teve uma intimidade, até o momento em que ela diz que começaram aí uma espécie de relacionamento, e as conversas que constam, foram apresentadas no inquérito policial, falam, por exemplo, sobre ele tentar dar uma consultoria financeira para ela. E aí tem uma conversa, por exemplo, a primeira em 19 de outubro de 2022, em que ele fala, né, para te provar que não sou igual a ele, nem a quem passou por sua vida, porque você é muito ingênua, presa fácil para golpista. E ela fala, dá medo porque eu penso, minha tia trabalhou a vida toda para criar um patrimônio, ainda penso que é dela. E aí ele fala, né, então você não confia em mim? Ele, de acordo com a Alessandra, pediu, né, o cartão de crédito, fez várias viagens. Tem um outro trecho que é interessante que a Alessandra fala, entre aspas. Nesse intervalo, Fernando convenceu a Alessandra a transferir um total de R$ 275.500 para sua própria conta, alegando que iria investir o valor de forma segura e rentável, e até hoje ela não teve qualquer retorno de informações sobre esse dinheiro. E, ao todo, o valor que teria sido passado aí, de prejuízo que a Alessandra ficou, que essa personagem ficou, é um valor que chega a R$ 1.150.637. Gente, isso não é pouca coisa. Esse valor Não. foi entregue a Alessandro entre 25 de outubro de 2022 e 19 de junho de 2023, pela Alessandra, de acordo com o que ela confirma na matéria. Dentre as transferências, uma ocorreu para o filho de Fernando, que fosse supostamente submetido a uma cirurgia de coração, e foi passada aí 150 mil em 2 parcelas, em um único dia. Depósitos posteriores levaram a outra somatória de R$ 221 mil, conforme relatório no presente inquérito, que é um inquérito policial. A matéria é toda baseada em inquérito policial e na testemunha, né, das vítimas, as fontes foram ouvidas, é uma matéria bem completa. Desculpa. Tem uma questão também, que em outro momento, o Fernando convenceu a namorada para receber um Rolex de quase R$ 1.000 também. Sofia, você quer comentar só para beber um pouquinho de água? Por favor, começou uma tosse. Perfeito, Dai. Olha, você ainda vai contar o resto da história, mas isso aí tá bem assustador. Tá bem assustador. Eu não vou comentar nada sobre esse caso específico, né? Até porque esse é um caso que ainda tem que ser julgado, né? São acusações, ainda está sendo realizado o inquérito. Mas esse tipo de golpe, de maneira geral, não é tão raro quanto as pessoas imaginam. E a gente sempre tem que pensar que, às vezes, a tendência é pensar, nossa, mas como é que a pessoa cai num golpe desses? Gente, eu já disse isso em outras ocasiões aqui no Meteoro e vou dizer de novo. Todo mundo tem um golpe no qual cairia.
Você pode não cair nesse tipo de golpe específico, pode não cair naquele outro tipo de golpe específico, mas algum tipo de golpe pode te pegar. Por quê? Porque eles normalmente miram nas vulnerabilidades das pessoas, né? E você não tem essa vulnerabilidade específica, mas alguma outra vulnerabilidade você tem. Então, não julgue. Não julgue as pessoas que caem nos golpes. O foco tem que ser em quem tá dando o golpe. E aí é papel aí da polícia e da justiça ir atrás dos 171s, né? Exatamente, Sophie. Nesse caso do Fernando, a matéria aponta que tem pelo menos 5 vítimas. A primeira mulher, né, que fez a denúncia também disse que conheceu outras mulheres que se relacionaram com o Fernando, e por isso ela começou, né, ela entendeu que ela estava ali caindo num golpe. Informação da própria vítima, né? A matéria do UOL, Sofia, traz ainda uma outra questão, que é o casamento com uma pessoa de 73 anos e um valor de quase 1 milhão também de prejuízo, que é um valor de R$ 892 mil de prejuízo que foi deixado. A matéria já começa falando que antes de Alessandra, Fernando foi casado com uma outra mulher, Alice, que é um nome fictício. E essa mulher teria outra mulher que foi à justiça em busca do que alega ter perdido com o Fernando. Essa moça, essa, né, senhora de 71 anos, diz que se aposentou, perdão, e teria que receber aí um valor de R$ 892 mil a ex-esposa em 22 de agosto do ano passado. Essa decisão já foi tramitada e julgada. Trata-se, né, de uma ação judicial indenizatória por danos morais materiais protocolada na 38ª Vara do Rio de Janeiro em 2022. Ele nem sequer se apresentou ao processo e foi condenado a pagar R$ 892 mil à ex-esposa. A justiça tenta encontrar bens em nome do devedor definitivo para ressarcir a vítima, que até agora não teve sucesso. De acordo com a denúncia, né, dessa mulher, que também tem um nome verdadeiro, né, mantido em segredo e sigilo, mas de acordo com a denúncia, Alice morava no bairro de Copacabana quando conheceu o Fernando Drummond, que se apresentou com outro nome à época. Ele disse que era escritor, roteirista, pai de 2 filhas, uma figura pública com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ela estava com a saúde fragilizada, sem familiares próximos. Eles começaram ali a se relacionar, se casaram, e ela teve aí um prejuízo que chegou a um valor que seria próximo de quase R$ 1 milhão. No dia de abertura da conta, né, que os dois fizeram juntos, por exemplo, que a Alice foi convencida a fazer a conta, ela transferiu os R$ 371.725 para uma outra conta do Banco do Brasil, e aí esse valor teria sido passado aí para Fernando, além de outros valores que também estariam na conta conjunta do casal, com mais de R$ 700 mil. Além do caso de Alice, tem mais outros 3 casos, Sofia. A matéria está completa. Tem um outro caso de namoro de 4 meses que teve agressão física e também prejuízo financeiro. Esse relacionamento foi de 28 de abril de 2023 com a administradora com o nome fictício de Luana, que tinha 41 anos, e ela chegou assustada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, de acordo com o que diz a matéria, em Brasília. Ela contou aos policiais que teve um relacionamento com o Fernando, e entre os meses de agosto e dezembro de 2022, mesmo período em que ele teve um relacionamento com a primeira vítima que a gente falou hoje, que é a Alessandra, sendo que ela sofreu agressões físicas de acordo com as denúncias, e o namoro teve início na internet, mas eles logo se encontraram no Rio de Janeiro, porque Luana chegou a viajar para o Rio para conhecê-lo. Questionado sobre a situação que ele vivia, ela falou que estava sendo sensibilizada e resolveu ajudá-lo com transferências de 14 mil e depois de 110 mil. Então, são muitos casos, né? Quem quiser comparar todas, né, conferir todas as denúncias e prints de conversas, tudo que foi anexado no processo, pode conferir, porque realmente foram muitas denúncias e, logicamente, a gente vai esperar o judiciário dar um parecer sobre esses casos, né?
Mas o que o Fernando fala diante de tudo isso é que tudo é orquestrado para prejudicá-lo, que ele não tem nenhuma, que ele é autor de livros, de 3 livros, que ele não tem interesse nenhum em prejudicar, que ele ouviu relatos de extorsão e violência verbal de 3 mulheres que foram relacionadas na matéria, mas que ele é a vítima nesse processo todo. A gente está trazendo aqui as informações, né, que são apresentadas não só pelo UOL, como vários outros portais replicam a matéria, e falam da questão da violência patrimonial, do estelionato sentimental. E o que a gente pode dizer é que requer muito cuidado. Todas as pessoas que começam um relacionamento virtual, um relacionamento com uma pessoa, né, que estaria aí pedindo dinheiro, é importante ter esse cuidado. No caso de Fernanda, ele informa que todas as ofertas de dinheiro foram voluntárias das mulheres e que essas mulheres não, e que ele não teria como ressarci-las. Então é importante reforçar, né, que a sua defesa diz isso. É isso, eu sofri uma situação muito complicada, viu? É realmente uma situação bastante complicada, Dai. Eu nem sei o que comentar diante de tudo isso. Só comentar aqui que pessoas não façam isso. Não coloquem tanto dinheiro assim na mão de outras pessoas. Ai, mas daí a pessoa vai achar que eu não confio nela. Não confie. Não confie. Não confie. Ai, mas eu gosto tanto dele ou dela. Ai, mas é meu irmão. Ai, mas são meus pais. Não confiem. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Falando bem sério, aprendi uma coisa com a minha mãe que é nunca empreste dinheiro pra alguém se você não estivesse disposto a dar aquela mesma quantidade de dinheiro pra aquela pessoa. Sabe? Uma pessoa que você confia muito, que é muito querida pra você, foi lá e pediu tantos mil emprestado. Você estaria disposto a dar aqueles tanto mil reais para aquela pessoa? Então empresta. Se a pessoa não te devolver, paciência, você estava disposto a dar aquele dinheiro. Se você diz, não, eu não estaria disposto a dar esse dinheiro, eu só empresto se essa pessoa realmente for me dar de volta. Não empreste. Não importa quem é. É isso. Acaba amizade, relacionamento e várias outras coisas, viu, gente? Não é só sobre relacionamento amoroso, não. Exato. Não, eu dei exemplo de irmãos, pais, justamente para deixar isso claro. Eu tô falando, inclusive, de família. Não tô só falando de relacionamentos amorosos, não. Enfim. É isso, Dai. É isso, só ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês aqui no Plantão do Meteoro.